Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um Ata Papo aqui. Terça-feira é dia de saúde em tempo de pandemia, com o Dr. Rodolfo, já está aqui comigo, mas antes, bom, boa noite aqui, Adalto Pereira, já chegou aqui mandando o recado dele, vou pedindo já para você, Adalto, quem mais estiver assistindo, para já compartilhar, né, e chamando os amigos. Enquanto isso, antes da gente começar com o assunto do dia, eu queria contar para vocês, estava até comentando aqui no backstage, aqui com o Dr. Rodolfo, né? Chegaram mais doações, assim, mais de 1.200 quilos de alimentos vindos do assentamento. Então, eu queria mostrar algumas fotos para vocês, né? Assim, a respeito desta doação. Vamos lá. Deixa eu só... Cadê? Cadê a janela? Tem que achar a janela aqui ainda. Tá aqui, achei a janela. Pronto. Agora deu. Vamos compartilhar a tela. Tá aqui. Então, esta aqui, né, são os alimentos que chegaram nos assentamentos aqui, vieram num caminhão baú, foram mais de 1.200 quilos de alimentos, leite e até cestas básicas, né, que o povo do assentamento doou. E eu queria mostrar para vocês as fotos, porque realmente assim é emocionante, né? Tem vídeos aqui, mas eu vou tentar passar, Rodolfo, ver se o áudio do vídeo está saindo. Eu acho que o áudio não vai sair. E aí não adianta, vamos ver. Sai o áudio? Não sai, né? Não. Então tá bom. Bom, esse aqui é o recado do pessoal do assentamento passando para nós, mas tá na fanpage aí, no Facebook do Atapapo. Eu vou mostrar para vocês como é que isso chegou até aqui, como é que todos esses alimentos chegaram até nós, né? Então aqui, todas as fotos estão muito boas. Olha, aqui, pessoal colhendo, separando os alimentos, né? Aqui leite, assim, itens de cesta básica, eles doaram, eles foram comprar, fiquei sabendo que eles foram comprar itens de cesta básica para poder doar. Mais mandioca, essa foto não dá para ver muito bem. Aqui, ó, vendo uma cesta básica completa, eles foram comprar para poder doar. Abóbora, mais cesta básica. Aqui o menino trazendo leite, aqui embaixo não sei se é limão, que é. Aqui ainda fotos da colheita da mandioca. Muito, muito, muito bacana, né? E eles fizeram tudo isso para poder estar doando esses alimentos aqui para quem está passando necessidade aqui na cidade. Assim, é bastante tocante, né? Então, tudo isso chegou do trabalho dessas pessoas, do esforço dessas pessoas e da generosidade dessas pessoas. Né? São todos esses, no caso, se eu não me engano, são dos assentamentos, do assentamento Chico Mendes. Todas essas garrafas são leite, tá? Leite. Separaram, congelaram para poder trazer para cá e ser distribuído aqui na cidade. Berinjela, tinha muita berinjela também. Né? E aqui, enfim, é emocionante, é muito, muito bacana mesmo. Assim, o que as pessoas que menos têm, as pessoas que também estão passando por dificuldade bastante grande com essa política desse governo de acabar com os assentamentos, tirar toda a ajuda, todo o suporte que havia, né? Não era muito, não, mas haviam projetos, havia, né, um suporte para a agricultura familiar, para os assentamentos, isso foi retirado totalmente. Como a gente fala sempre nas segundas-feiras aqui, com o Claudemir, ele é que passa realmente essas notícias aí. Eu convido a todos para estarem acompanhando toda segunda-feira, né? Agora o nome do quadro mudou, né? Povo do Campo e Campo do Povo. Então, agora eu já vou passando aqui para o Dr. Rodolfo, né, fazer as saudações dele e iniciar com as informações muito importantes que ele tem para trazer para nós. Rodolfo, boa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite, Paulo Sanda. Bom, primeiro, parabéns pela live de ontem. Acho que a continuação, né, desse
assunto tão pertinente que é segurança alimentar, mas com mais segurança, né? Que falou um pouco sobre a questão dos venenos, né? A gente fala agrotóxico, tentativa de eufemismo, né? Dos venenos que são usados para aumentar aí a renda de quem é o detentor da terra, porque a produção em si não é o alvo, né? O alvo é a renda. E aí, esse belo exemplo, hoje, você compartilhando conosco, que os agricultores que não estão com querem viver da terra, não estão querendo ter renda da terra, querem viver da terra, conseguem renda para sobreviver, conseguem viver com saúde, com qualidade, e ainda estão dando uma lição, né? Uma lição de solidariedade, né? Isso é de encher o coração de esperança, né? Encher o coração de esperança mesmo. Então, boa noite a todos. Falando em esperança, hoje o tema vai ser o tema que a gente vira e mexe conversa, né? Que é sobre a pandemia, porque é o assunto da saúde que eu acho que talvez seja um dos mais importantes a gente conversar e frisar ultimamente, porque parece que ainda não temos o comportamento que a gente esperaria, né, da sociedade, sobretudo da sociedade araçatubense, comportamento que a gente esperaria para tentar deter. E hoje a gente tem algumas informações importantes dentro desse assunto Covid, né? Então não ia ser diferente hoje, né? Mas por que eu falei em esperança? Porque da mesma forma que a gente traz essas informações, né, elas não são informações para causar pânico, né? Mas a gente também não pode usar a desinformação para gerar uma falsa sensação de segurança, né? Então a esperança, na verdade, como dizem os filósofos, no sentido não de esperar, é de esperançar, de ter consciência que está na nossa mão e que a gente pode fazer aquilo para alcançar o resultado desejado, que no caso é saúde para a comunidade, né? Vamos chamar assim. Eu posso... Opa, tá mudo, Paulo. Aliás, doutor Rodolfo, em relação a essa questão de informações e tudo mais, assim, desde a primeira semana, no máximo, acho que segunda semana da quarentena, o doutor Rodolfo daqui toda terça-feira passando informação, né? Então, assim, foi um compromisso que ele assumiu aqui, esse canal assumiu de estar passando informações. Inicialmente era só no YouTube, agora aqui no Facebook, depois essa live vai para o YouTube também, a gravação, o vídeo vai ser colocado lá no YouTube também. E toda terça-feira o doutor Rodolfo tem dedicado, né, esse tempo, não só esse tempo, mas anterior até, porque ele vai guardando dados, vai fazendo estudos, né? E aí, nesse ponto que eu coloco assim, que assim, a população tem culpa? Tem culpa. Mas mais culpa tem o poder público, que não fez esse trabalho que o doutor Rodolfo está fazendo voluntariamente aqui, que esse canal está fazendo voluntariamente desde o começo, né? Isso começando na maior autoridade do Brasil, né, que, além de não ajudar, atrapalhou muito desde o início. Tenho certeza que, assim, eu imagino que o doutor Rodolfo vai concordar comigo, que se não fosse a ação do presidente, o sujeito que está na cadeira de presidente da República, provavelmente nós teríamos um número muito menor de mortes, nós teríamos uma condição melhor de controle dessa pandemia, apesar da ação muito fraca, tanto dos poderes em relação da esfera federal, como estadual e municipal, né? Então, concordo plenamente. E agora, né, a novidade do Trump hoje, né, falando que ele quer que teste menos, que os Estados Unidos teste menos. Então, esse tipo de política da qual o Brasil é filial. Agora eu devolvo a bola para você. Antes, peço para todos que estão assistindo, boa noite aqui para Raquel Sampaio Peixoto, né? Ela vem aqui da Viva a Reforma Agrária, né? Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, com certeza, Raquel, com certeza. E pedir a todos que estão assistindo agora, compartilhem a live, chamem os amigos, essas informações que o Dr. Rodolfo vai passar agora são muito importantes, né? E agora eu vou parar de interrompê-lo para que ele possa passar essas informações. O canal é para isso, Paulo. Na verdade, eu fico até feliz da gente poder celebrar a reforma agrária aí, né? Porque muita notícia ruim.
E o Brasil... E detalhe, não é o Brasil do agronegócio, não é o Brasil do veneno, é o Brasil do trabalhador do campo, né, das famílias assentadas, que está conseguindo fazer muito mais do que essas grandes empresas do ramo do agronegócio, agrobusiness, conseguem fazer. Mas vamos lá, o Paulo está com a tela aí para compartilhar, a gente vai conversar agora sobre como sempre, iniciar com os dados gerais, e na sequência os dados aqui da nossa região, da cidade de Araçatuba. Então a gente, segundo o Instituto Johns Hopkins, a gente ultrapassou a marca dos 1.100.000 casos, totalizando 1.145.906 casos, sendo que destes, infelizmente, né, tivemos um aumento de ontem para hoje de 1.242 perdas de vida por essa doença, chegando em 52.649 mortos. A gente sempre conversa rapidamente sobre o caso de recuperados, pessoas que se curaram, e eu queria chamar atenção para isso hoje, né? Pedir para o Paulo voltar para mim. Paulo, isso. Eu vou iniciar, antes de mostrar os dados de Araçatuba, conversando um pouquinho sobre... Fugindo totalmente da minha área, eu brinco assim, que é a área de psicologia, né, Paulo? A gente tem que ser um pouco psicólogo. A pandemia tem deixado a gente bastante preocupado não só com a nossa saúde física, como com o nosso bem-estar psíquico, nosso emocional e tudo. Então, as pessoas têm buscado formas alternativas de melhorar essa questão da saúde emocional. Mas tem uma coisa que eu tenho observado e que eu diria que é um pouco perigosa. Você citou um ponto importante, que é a questão da ausência de liderança, e não só liderança no sentido romântico da palavra, liderança mesmo de gestão, para combater uma crise desse porte, né? E essa falta de liderança repercute inclusive na nossa saúde mental, né? E aí as pessoas começam a procurar ações quase que de marketing, sabe, Paulo, para conseguir disfarçado, né, de forma disfarçada de melhorar a saúde mental, mas na verdade é para torturar os dados. Então eu queria eu ia até mostrar um meme que eu recebi ultimamente, mas não vou fazer isso não, mas imaginem aí, usem a imaginação. É um meme que tem a foto... Mostra. Agora mostra. Agora mostra. Eita, eu vou ter que achar aqui o meme. Mostra a foto do Titanic. A foto do Titanic. E eu vou baixar porque fica mais fácil. E o navio afundando. É claro que é a foto do filme, né? É a foto do filme. E aí vocês vão entender bem o que eu estou querendo falar. Eu vou compartilhar com você agora, Paulo. Porque é o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento de tela que estava mostrando aquele John Hopkins e vou te mostrar aqui. O que a gente observa? Que, inclusive, isso é uma nomenclatura que eu observei no site do Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde colocou uma nomenclatura que é tipo assim, não vou lembrar agora, mas é tipo o Portal da Vida, Números da Vida. Ou seja, você acessa lá e o coração, teoricamente, se regozija de esperança. Mas o que eu estou querendo não é tirar essa esperança, é deixar essa esperança sólida. A gente não pode imaginar, tá aí o meme, que numa situação dessa... Tá conseguindo ver, Paulo, o meme? Numa situação dessa, a gente vai se ludibriar por uma falsa impressão de segurança. Então, o meme, não sei se está aí para você, Paulo, para você projetar. Paulo? Ele travou? Bom, acho que o Paulo deu uma travada. Se alguém tiver observando o Paulo aí no Facebook, pode escrever aqui para a gente, que eu estou acompanhando também no Facebook, mas eu vou seguir falando. Mas o meme mostra o navio Titanic afundando e as pessoas que estão na parte do navio que ficou elevada, porque ele afundou, né, uma parte, aí isso submergiu, e a outra parte ficou elevada. Essa parte elevada
quem está lá em cima, né, é uma brincadeira que fala assim, que se o Titanic tivesse cheio de brasileiros. Então o pessoal que está lá em cima está falando assim, o pessoal só fala de quanto afundamos, mas olha o quanto subimos, porque o navio está desnivelado, né? Então, assim, sem entrar nos outros méritos do meme, esse é um dos pontos que eu acho fundamentais, que assim, embora todos nós ficamos felizes pelos casos recuperados, mas para a gestão da crise, isso é um ponto menos importante. Para as ações, estou falando de gestão de ação, as ações a serem implementadas, o número de curados, ele não tem o peso que pessoalmente tem para nós, né? Mas para a ação não tem. Porque ele dá um dado importante, que as pessoas estão se recuperando, tá? Mas ele não é exatamente utilizado. Voltou, Paulo? Voltei, eu caí aqui, tive que rebutar meu roteador e voltar correndo. Mas... eu acho que funcionou assim. O meme tá aí, mas eu até já expliquei para eles o meme. Tá no seu backstage. Mas vamos mostrar. Vamos mostrar aqui. Então, assim, se o Brasil fosse um Titanic, né? A gente teria nessa região aqui superior o navio afundando, mas aqui na região superior as pessoas falando assim, ó, o pessoal só fala que estamos afundando, mas olha o quanto subimos, né? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, observar o número de curados é como se fosse essa observação. Sim, o navio subiu, mas o que isso importa no montante geral quando todo o navio está naufragando? Então, e o Paulo, se quiser voltar para mim agora, nem precisa ler o restante, se você quiser ler, mas o restante fala assim, ninguém está falando quantos morreram pela violência, né? Só falando de quem morre afogado, ou falando assim, você está vendo alguém afogado? Eu não estou vendo ninguém afogado, né? Então, tem essas relativizações, mas o que eu queria falar é essa questão o navio está afundando, mas quem está na ponta de cima está falando assim, olha o quanto a gente subiu. Então, é mais ou menos comemorar o número de recuperados. E aí eu volto aqui, não entendam que eu estou querendo dizer que pessoalmente, quem se recuperou, a gente fica muito feliz, é óbvio, mas do ponto de vista de crise, esse número não tem peso. Já que está todo mundo no mesmo barco, esse barco vai afundar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem observado em algumas lives, inclusive aqui do governo municipal, e que se fala bastante nisso. É como se eu brinquei assim, até anotei no meu roteiro assim, a gente pode torturar os números e fazer eles dizerem o que a gente quer sem mentira, né? Então, por exemplo, eu colocar o número de curados como um aspecto positivo estatisticamente, na verdade eu estou torturando isso, porque para a gestão da crise, essa estatística ela não é tão importante quanto. É óbvio que a gente quer que as pessoas se curem, mas não é tão importante quanto. Então eu vou passar agora para os dados da cidade de Araçatuba e vou frisar para vocês o mês de junho. Se o Paulo quiser projetar, a gente tem o mês você tá... mas é só fazer um comentário, né, em relação a essa questão do número de pessoas recuperadas, né? É importante lembrar que, né, esse número de pessoas curadas, né, existe um número maior porque existe um número maior de pessoas infectadas. No entanto, quanto mais nós vamos chegando próximo ao colapso, né, do sistema, que é o grande receio, né, que o problema não é as pessoas ficarem doentes, entre aspas, né, o problema é o colapso do sistema de saúde, né. E aí o número de mortes é que vai aumentar, né? É o que eu entendo disso. Vou colocar aqui agora para ti. Então, e tem um outro detalhe, Paulo, que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, que é o detalhe de que as pessoas que já pegaram Covid ainda têm risco de pegar de novo. A verdade é essa, tá? O comportamento está muito parecido com uma imunização temporária, o que tem se observado. Então, eu estou querendo dizer isso assim, para a gestão de crise, de verdade, isso não é o ponto. Então, eu vou citar primeiro os dados de junho, vou falar dos dados dos últimos 10 dias, e a gente vai entrar nesse ponto que eu estou falando assim, de que, poxa, vamos olhar os números da vida, o portal da vida, como está no Ministério da Saúde, ou olhar o aspecto positivo das coisas. A gente fica buscando isso.
Só que o que eu queria falar, que vai ser mais para o final, mas é isso, assim, informação também é uma condição para que você fique com saúde mental nessa pandemia. Porque a principal informação que você tem que ter é sobre a prevenção e a contaminação e disseminação na cidade que você mora. Você não precisa ficar igual o Rodolfo, atualizando os dados toda hora, lendo os últimos artigos. Isso aí pode gerar uma ansiedade em você e você ficar perturbado. Mas tem que estar minimamente informado. Então, se eles querem deixar você minimamente desinformado, isso é perigoso, porque gera outros problemas que podem ser não só de saúde mental, mas de saúde física, porque a desinformação pode gerar contaminação e tudo mais que a gente já citou aqui. Mas vamos lá, então. Esse é o mês de junho. Então, do dia 1º ao dia 23, eu vou apontar aqui para vocês que a gente está com 480 casos, tá? É um número alto, tá? Sobretudo no que diz respeito a essas duas rampas aqui, ó. Essas duas rampas. Essa rampa aqui corresponde ao final de semana e esse platô corresponde ao final de semana, onde as notificações tendem a ficar um pouco mais estagnadas, e nessa rampa a gente observa vamos dizer assim, a atualização do número acumulado, tá? Então a gente tem hoje em Araçatuba 480 casos positivos e 14 óbitos e 5 que estão sob investigação, tá? Então, na verdade, são 19 óbitos, sendo 5 suspeitos sob investigação e 14 já confirmados. Vocês podem observar que o número de altas hospitalares ele acaba se mantendo, tá? Porque como, na média, o tempo de internação é relativamente longo, então, ao tempo que tem uma alta, outro paciente já ocupa esse leito ou outro leito e o número acaba se mantendo. Então, Paulo, eu queria chamar a atenção para esse número acumulado aqui de 480. Vamos voltar para a gente? Interromper o compartilhamento? Por que eu estou falando isso, viu, Paulo? A gente ontem teve a oportunidade, se você não teve aí em casa de assistir, está disponível no YouTube, no Facebook, a 19ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, cuja presença foi feito o requerimento, né, e foi requerida a presença para esclarecimentos, né, então foi uma espécie de audiência pública para esclarecimentos com a presença da secretária municipal de saúde, Carmen Guariente. É uma sessão bastante longa, já vou adiantar, acho que dura umas 4 horas. A primeira hora é o grande expediente que eles reduziram, provavelmente 2 horas de grande expediente. Não teve pequeno expediente, depois a secretária dá bastante informações. No geral, eu acho que a exposição foi melhor do que eu observei nas lives, viu, Paulo? Vamos dar o devido mérito, né? A exposição, no geral, foi um pouco melhor. Só que ainda tem essa tendência de mostrar a realidade que é interessante. Aí eu vou fazer, você sabe que eu sou uma pessoa bem humorada, e eu vou fazer uma analogia, igual foto para rede social, né? Foto para rede social, ela é sua, mas se você puder pôr um efeito, se você puder tirar ela de cima, se você puder dar uma esticada no pescoço, encolher a barriga, né? Você dá aquela mexidinha, é você, continua sendo você não está mentindo, não é falsidade ideológica. Mas você mostra o que é interessante. Qual característica sua é melhor? Vamos supor, meu lado esquerdo, então você faz o lado esquerdo. Não é assim que as pessoas fazem? Então, o que eu tenho observado é uma tendência, e isso não é só da Secretaria de Saúde, é uma tendência nacional, e agora com essa fala do Trump, né? Na verdade, a gente até se assusta com o que está acontecendo. Mas é o quê? É de mostrar... boa noite, senhora Miyako. Boa noite. Então, assim, a tendência de mostrar o que é a realidade que é interessante. Por quê? Você viu que a gente acabou de mostrar aí o acumulado de 480 casos. E lá na Câmara, ela apresenta os dados mensais. É claro que é a mesma coisa, mas não é, você entende, Paulo? Porque eu apresento em março um número baixo, eu apresento em junho, em março, abril, números baixos, aí maio, junho, julho começa a ficar alto, mas não vai chegar nos 480. Eu apresento como, por exemplo, do dia 1º ao dia 23,
em vez de eu apresentar os 480, eu vou apresentar 480 menos 162. E naturalmente, ela até fez uma divisão lá que é assim, mostrando... eu estou rindo porque é muito engraçado. Não estou dizendo que o que ela apresentou é em verdade. Não é isso. Todos os dados estão corretos. Mas, assim, os números de casos de acordo com o dia da notificação. Então, tem um pico que ela mostra lá o pico máximo são 17 casos num dia. E a gente sabe que a gente teve 40 e poucos casos num dia. Mas por quê? É porque, assim, não é quando foi notificado oficialmente, é quando é dado o diagnóstico. Ou seja, é mais ou menos assim. Hoje o laboratório X me mandou o resultado de 23 pacientes. Aí, se eu publico que hoje tivemos 23 casos positivos, você assusta. Poxa, Rodolfo, mas 23 só num dia? Aí não, aí eu vejo assim, ó, esse cara foi coletado ou diagnosticado no dia 17. Então eu jogo ele lá para o dia 17. Esse aqui foi dia 18. Esse aqui foi dia 19, esse 20, esse 23... eu diluo isso e falo assim, tá aumento de 1 ou 2 casos por dia. Mas do dia 17 para hoje, deu 23 casos. Só que se eu apresento isso de uma vez, pode falar, Paulo, é muito mais assustador. Não, mas é sobre essa questão mesmo do assustador, né? Mesmo lá no teu gráfico, quando a gente olha o número de óbitos aqui de Araçatuba, sem levar em conta os casos suspeitos, né? Nós de 14, né? Mas de 9 para 14 é um aumento de mais de 50%. Em 3 dias, né? Se a gente levar esses 5 casos em conta, então é a mais de 100% do número de óbitos. Então, assim, sem levar a questão da saúde, que eu não tenho conhecimento da área da saúde, mas em números, então começa a elevar esses números, né, ao mesmo percentual para ver como é que nós vamos estar daqui 5 dias, que é esse número que você mostrou hoje é exatamente o que você já tinha previsto semana passada, né, desse aumento todo. E na verdade, Paulo, é até assim, eu errei a progressão. Boa noite, Carlinhos. O Carlinhos está assistindo. Boa noite, Arthur. Eu errei a projeção, eu errei para menos, mas eu sabia que era menos. Você lembra que eu falei? Eu estou fazendo uma projeção linear em cima de cada número, né? Ou seja, esse absoluto aumenta, então eu fiz uma projeção em porcentagem em cima daquilo que aumentou. Mas a disseminação é exponencial. Então, na verdade, eu previ, entre aspas, né? Prever é horrível, né? Se eu calculei que até o dia 27 a gente teria chegado aos 400, mas, na verdade, a gente chegou aos 400 entre mais ou menos no dia 21, 22. Então, eu errei aí, vamos arredondar por 5, 6 dias, né? Na verdade, mais que isso, né? Porque, na verdade, chegou nos 400 nisso, mas hoje, 23, já está em 480. Então, até 27, eu acredito que a gente vai estar naquela pior projeção que eu te falei, que era beirando 600, você lembra? Eu coloquei uma faixa assim, ó, eu estou colocando no linear, que era o mínimo, mas eu acredito que pode ser que a gente chegue no beirando 600 casos. Mas, só para não perder a linha do raciocínio que eu estou falando, então, assim, as coisas são apresentadas, é uma audiência pública. Os vereadores estão lá querendo que a secretária preste conta. E aí ela trabalhou com os números que são menos assombrosos. Tá errada? Não sei, é uma escolha. Vou reiterar aqui, por favor, eu não estou dizendo que a Carmen Guariente nem a equipe dela apresentou números falsos. Não é isso. Não estou dizendo isso. Só que você apresenta de uma forma que fica mais palatável. E por ficar mais palatável, pode gerar... Inclusive, ela fala na live que Araçatuba, na audiência, que Araçatuba nunca teve taxas muito boas de isolamento. Aquelas taxas que não são mais divulgadas, ela tem as taxas, mas não são mais divulgadas. E ela fala que a alta, essas rampas, coincidem com as piores taxas prévias de isolamento. Então, teve as piores taxas, as maiores altas entre 14 e 21 dias, como a gente cansou de falar aqui nas lives, né, Paulo? A gente cansou de falar isso. Eu não preciso mais nem provar, é só olhar os gráficos. E a própria secretária falou. Mas o ponto que eu queria dizer, assim, é que eu não sei se eu sou muito realista, sabe? Mas eu acho que esse realismo, como eu disse, se eu não me engano, foi o Atila Marino que falou numa live dele, é um realismo necessário. Eu não posso tentar não demonstrar a realidade num momento de crise. Então, assim, volto a dizer, se eu apresento o número de positivos
por dia de diagnóstico é um jeito de eu diluir isso na linha do tempo, sem mostrar a curva de acumulado, aí volto. Ela mostrou, só que ela mostrou a curva de acumulado geral, num PowerPoint apresentado na câmera, que você vê um traço subindo e só isso, né? Mas o que você conseguiu enxergar, que você consegue enxergar mesmo, são tabelas dividindo mês a mês, que isso ficou muito claro. Então, por exemplo, teve mês que o nosso número de casos era 70. Só que o detalhe é que a gente já estava já com 200. Então, naquele mês foi 70 a mais. Só que eu apresentei só o daquele mês. Então, assim, eu tô falando assim, o fato de não apresentar acumulado, não mostrar a curva ascendente de forma clara, gera uma impressão ruim. Ela fala muito bem também daquilo, ela sabe que está lidando com fatos de que não pode distorcer, ela não tem essa intenção de distorcer. Volto a dizer, ela está apresentando uma forma mais palatável. O número de leitos, né? A gente tem um número de leitos na região toda, né? Na região de Araçatuba, que é um número relativamente alto de leitos, mas aqui, Araçatuba é referência. Acaba vindo tudo muito para cá. Então, assim, de que adianta a gente avaliar essa fotografia de longe para não enxergar os defeitos se a gente está aqui pertinho do nosso problema, né? Então, voltou a falar em taxa de ocupação de UTI de 30 ponto alguma coisa, mas não é essa taxa de ocupação de UTI da nossa região. Está beirando 60%. E teve dias, ela mesma fala na live, ela entregou que teve dias que a Santa Casa teve mais que 100% de leitos ocupados. Como mais que 100%, Rodolfo? Teve um final de semana que a capacidade da Santa Casa era 10 internações em UTI, ficou com 11. Então foi rapidamente remanejado um leito a mais para segurar esse paciente. Na sequência natural da doença, ou infelizmente através do óbito, ou através da melhora e cura, essa taxa caiu, mas isso não é divulgado para a população, você entendeu? É para não gerar pânico. Eu concordo, ninguém quer gerar pânico. Mas você concorda que se isso for divulgado, as pessoas que são mais conscientes vão preferir ficar em casa do que ficar indo para o calçadão passeando? Então eu estou querendo dizer assim, a gente está tendo várias oportunidades de falar o português claro com a população, de tirar essas cifras, de tirar esses códigos que estão acontecendo, de quem será que está falando a verdade? Será que é a ciência que está certa ou o meu vizinho que falou que recebeu pelo WhatsApp, sabe? A chance que a gente tem de esclarecer, por isso que eu separei o tema, eu anotei aqui assim, ó. Cadê? Saúde mental, eu coloquei assim, informação versus desinformação. Informação demais vai enlouquecer a gente, concorda? A gente vai ficar com medo de respirar. Eu entendo que a população, na massa geral, leiga, não pode ficar também desesperado só com isso na cabeça. Mas eu não posso entender que, principalmente as pessoas que têm a responsabilidade de fazer isso, que no momento, na oportunidade que tem de fazer, não o façam da forma que gere uma mudança de comportamento. Porque senão é feita uma desinformação. E a desinformação gera esse comportamento que a gente está observando. Esse comportamento que está fazendo essa curva aumentar. Você entende, Paulo? Então eu falo assim, às vezes em nome de uma mudança de uma tentativa de passar esperança, não é passada a realidade, é passada uma ilusão. E isso é ruim. Aí eu vi uma psicóloga na internet falando sobre uma área que você vai gostar, que é aquele empregador que explora bastante, que cobra a produção dos seus empregados, mas aí bota uma palestra por semestre de mindfulness, de o quanto vocês são importantes e a capacidade mental de vocês uma horinha de meditação na semana para dizer, nossa, essa empresa é muito preocupada comigo, a gente está meditando para melhorar a produtividade. Então, assim, é essa mesma a intenção? O que eu quero dizer, não estou dizendo assim, a questão da desinformação passa uma sensação de que, não, poxa, olha, mas no fundo não é isso que é a informação principal, né? Pode falar, Paulo. Assim, a título de comparação, né, o que a Argentina tem feito em matéria de precaução, em matéria de informação e tudo mais, leva ao quê? A um número de 44.918 casos confirmados, com 1.043 mortes. Aí a gente fala, não, mas a população da Argentina é muito menor. Sim, se comparada, então, seria mais ou menos 4 vezes, então o Brasil teria 4.000 mortes.
e não mais de 50 mil. Aonde está a diferença? Mais de 52 mil, né? É, a gente vai acabar chegando. Doutor Rodolfo, acho que dessa vez foi o doutor Rodolfo que congelou. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai sair então e voltar de novo. Enquanto isso, eu Naquilo vou que a tocando. gente já Ah, ele voltou aqui. Rodolfo, retoma que você tinha congelado. Eu pelo menos não ouvi. Dagmar, boa noite. Vai chegando aqui também. eu acho que foi o que o me mostrou a imagem aqui do problema, mas tudo bem. Não, então estava a questão a gente acabar chegando no ponto que a gente sabe, que é o Brasil é um país que tem vários problemas, tem problema de saneamento, isso tudo era previsto, a gente sabia que aqui não ia chegar como uma gripezinha. Só que a gente teve tempo e podia ter tomado ações que esses números são altos. Você está conseguindo, Paulo? Está dando dados aqui para mim. Eu estou achando que você está com um problema aí na conexão. Experimenta sair e voltar de novo para ver se melhora. A sua imagem ficou ruim, sua voz está cortando. Essa última minha, vocês conseguiram? Não. Não, eu pelo menos não sei quanto vocês dá um retorno aí no chat aí nos comentários, gente, para ver se vocês estão escutando. Eu pelo menos aqui para mim mutou e travou bastante aqui o Dr. Rodolfo. Agora tá mais fluido? Tá tranquilo? Agora. Não, ainda tá picotando ainda, e a imagem tá ficando ruim. Eu... Agora congelou. Se meta sair e voltar de novo, talvez seja melhor. Isto. O Dr. Rodolfo já volta, enquanto isso, só comentando continuando aquele comentário, né? Então a gente vê essa diferença, né, entre esses números aqui da América do Sul, né, a Argentina e o Brasil, né? Então essa forma de tratar os dados é que faz toda essa diferença, né? E é nesse ponto, né, que nós não temos essa liderança, tanto, assim, por mais que inicialmente os estados tiveram, os municípios fizeram alguma coisa também, na parte federal não houve, né, nenhuma ação, muito pelo contrário, houve sim um incentivo para ir às ruas, um incentivo à população a se rebelar às medidas de quarentena, às medidas sanitárias, e isso realmente é o resultado disso tudo é o que nós estamos vendo, esse número absurdo de perdas de vida, né? Então, o Dr. Rodolfo não voltou aqui ainda. Então, peço para vocês, quem está assistindo, compartilha aí com os amigos, chama para a live, que o Dr. Rodolfo ainda tem bastante informação para passar. Agora sim, acho que está bem melhor. Consigo te ver direitinho. O Dr. Rodolfo pode retomar então o assunto, mas retoma do início, porque ficou bem perdido. Eu acho que o problema era no computador, viu? Não sei porque ele deu duas travadas mesmo depois de eu estando fora da live. Eu não sei se ele, às vezes, queria reiniciar aqui, você sabe como é computador, né? Não, mas eu estava falando em cima daquela sua fala, eu falei assim, se a gente for avaliar, a gente vai acabar chegando no ponto que a gente sempre converge no final dos nossos diálogos aqui, que é o quê? A gente tem um país altamente injusto, desigual, com problemas de saneamento básico, com problemas crônicos de saúde, com a população bastante desinformada acerca de tudo, em todos os aspectos. Só que a gente teve tempo e a gente tinha tudo para conseguir fazer ações, vou dizer preventivas, mas que contingenciasse esse problema que a gente chegou, né, para não chegar em 52 mil mortos. Né? Então, não tem. Eu estou falando isso porque assim, não tem como a gente separar isso. As pessoas falam do uso
Eu estava falando sozinho. Ninguém estava me escutando. Então retoma você. Não, então, eu estava falando agora, eu estou no 4G. Iniciei o modem, que nem você falou aí o seu. Você está me ouvindo mais ou menos? Tá. Estou no Perfeito. 4G, que é para não ter. Não, eu só falando assim, então não tem como não fazer uso político da doença, porque a doença é um problema político, é de saúde pública. Então, assim, não tem como a gente separar isso, né? A gestão tem que dar conta dos problemas de saúde pública. Então, não tem como a gente separar muito isso. Mas, seguindo dentro daquilo que eu estava conversando, então, assim, foi apresentado um projeto, uma solicitação, um requerimento pelo Paulo, se tiver alguma dificuldade, você me dá um toque, tá? Por um vereador chamado Arlindo Araújo. Ele fez um requerimento de esclarecimento sobre as mortes de síndrome respiratória aguda grave. Você lembra que na última live a gente falou isso, né? De que forma essas mortes são notificadas. E aí eu sempre digo que tem várias formas de ser feito isso. Eu não estou falando que aqui estão enganando, não é isso. Você pode só declarar como Covid aquele que optou pura e exclusivamente por Covid, que optou por complicações de outro órgão, outro sistema pelo Covid, ou você pode fazer um diagnóstico clínico. Bom, se tem síndrome respiratória aguda grave numa região e teve contato com pessoas que tiveram um diagnóstico positivo, eu posso dizer que é Covid sem testar. Nenhuma dessas formas é errada. Só que é aquilo que a gente conversou, umas vão retratar muito mais a verdade do que outras. Lembra daquela pesquisa, Paulo, que foi feita pela EpiCovid, é um grupo da Universidade Federal de Pelotas, que veio pesquisador para o Brasil inteiro e as prefeituras não notificaram as pessoas, não informaram, alguns foram presos. Inclusive, uns aqui na cidade de Araçatuba foi chamada a polícia. Você soube dessa polêmica? Não, só estou falando assim, essa pesquisa, algumas coisas ela já tem de resultado. E um dos resultados é que a gente está pelo menos 6 vezes subnotificado. Brasil. Então, esse número de 52 mil mortos, tudo bem, é um número mais difícil de ser subnotificado, tem essas variações. Mas vamos para o número de positivos. Então, esse 1.100.000, pelo menos 6 vezes, tá? Então, não tem como a gente falar sobre fading, né? Sobre queda, amortização na curva. Não tem como falar isso. Nem em Brasil, muito menos em Araçatuba, que agora que a gente está no segundo UPA da curva, sabe? Primeiro, segundo UPA da curva. Então não tem como a gente falar isso. Isso é um erro grosseiro a gente imaginar que vai ser dessa forma. Mas aí, voltando. Por que eu estou reforçando sobre essa questão do requerimento do vereador sobre a questão das mortes? Porque ele não usou exatamente esse conceito, mas ele falou um ponto que a gente citou aqui, que é das mortes excedentes. Ele pede para saber informações sobre as mortes por síndrome respiratória aguda grave nesse período. Então, se a gente lembra que a gente conversou sobre isso numa live 2 para trás. Eu pego o número de mortes excedentes nesse período. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Comparo com o do ano passado. Número de mortes por síndrome respiratória aguda grave desse período, comparo com o do ano passado. Tudo que for excedente está sob suspeição de que é Covid, porque o único fator novo é o Covid. Então, assim, ele levantou isso e pede esclarecimentos sobre esse ponto. E eu achei bastante interessante, porque é óbvio que a gente não está buscando, né, Paulo, ser unanimidade, nem buscando ser dono da razão. A gente está buscando trabalhar para o esclarecimento. E quando a gente vê que tem outras pessoas que estão tentando buscar esse mesmo resultado que a gente, que é o esclarecimento da população, para proteger a população, a gente fica bastante feliz. Então, essa fala do vereador, o requerimento do vereador foi bastante importante. Meu computador ele não inicia mais, está tudo anotado ali, mas eu sei mais ou menos o que a gente ia falar, tá?
Sobre o número de mortes, você já citou, né? A gente saiu de 9 para 14 e esse número vai provavelmente aumentar nos próximos dias. Isso aí é um número bastante expressivo. O que eu ia falar sobre aquele platô, né? Aquele platôzinho, diz respeito a isso, né? Diz respeito a essa questão do acumulado. Quando a gente tem as notificações um pouquinho mais lentas ou demoradas a serem somadas, que é o que acontece, por exemplo, nos finais de semana, a gente tem essa ideia meio que de que tudo se conformou e de repente tem de novo um pico. Esse comportamento não é só um... Tá travando? Tá travando, Paulo? Tá. Pode Esse continuar. comportamento é chamado de comportamento... Pode continuar. Tá dando para ouvir tranquilo. Acho que agora travou. Eu fui só falar, pode continuar, que agora travou. E travou legal mesmo. Tá conseguindo me ouvir? Agora voltou. Pronto, agora voltou. Vamos lá. Você tá... eu tô te vendo normalmente. O seu áudio some de vez em quando e congelou de novo. Congelou. Nossa. O Rodolfo travou de novo aqui. Vocês devem ter visto que agora eu mudei um pouco o ângulo aqui, né? Pra em duas pessoas fica melhor. Vamos ver aqui, acho que ele está voltando. Não. Deixa eu ver aqui. Caiu. Então vamos aguardar aqui o Dr. Rodolfo voltando, né? Já estamos chegando aqui no nosso quarto final, com 47 minutos de live. Quero agradecer aí a presença de todos, né, os compartilhamentos e pedir para que vocês continuem compartilhando, né? Tem mais informações importantes que o Dr. Rodolfo vai estar trazendo para nós aqui. E já também adiantando, né, amanhã, o professor Jefferson, né, uma análise de conjuntura e mais uma novidade para vocês. O Dr. Rodolfo voltou aqui. Vamos ver agora se ele conseguiu recuperar o link. Pode falar, Dr. Rodolfo. Você está conseguindo me ouvir bem, Paulo? Ouço. Pode falar. É porque você, para mim, está dando uma picotadinha, mas eu não sei se eu, para você, vou dar essa picotada também. Às vezes está picotando um pouco, mas tá dando para te ouvir. Vamos tentar. Ih, travou de novo. Eu acho que o Dr. Rodolfo hoje realmente está com um problema grave de conexão, né? Já estamos chegando aqui nos nossos 48 minutos. E então acho que a gente... Deixa eu ver se ele... Bom, vamos aguardar mais uns minutinhos, se ele consegue voltar aqui. E amanhã, então, a surpresa, né? Vamos ter aqui uma pessoa para falar aí a respeito dos aumentos abusivos de combustível aqui em Araçatuba e depois também a análise de conjuntura aqui junto com o professor Jefferson Peckwood. Aguardamos também aí os comentários de vocês. Raquel, se você estiver online ainda, eu vi que você mandou uma mensagem, vou estar respondendo daqui a pouco. E agradecer a presença de todos aqui, em mais essa live. E assim, as nossas lives são de segunda-feira, Povo do Campo, Campo do Povo. Às terças-feiras, Saúde em Tempo de Pandemia, com o Dr. Rodolfo. Às quartas-feiras, Análise de Conjuntura. E na quinta-feira, Espiritualidade Humana. Talvez nesta sexta-feira tenhamos mais uma novidade para vocês. Eu vou estar informando vocês aí no decorrer da semana. Né? E a grande novidade hoje, assim, a coisa muito bacana que aconteceu, foram as doações de alimentos dos assentamentos. Tem fotos, tem vídeos, vocês podem ver ali no canal do Dr. Rodolfo. Voltou, vamos ver se vai dar tempo dele nos atualizar aqui. E vamos ver se aqui a internet dele deu uma estabilizada. Tá difícil. Eu brinquei, eu falei assim, tem algum agente público aí que não está interessado na nossa live, né?
Você está sendo boicotado, mas tem mais 10 minutinhos aí, vamos ver se dá para fechar. Então, na verdade, assim, eu tinha bastante coisa ainda para falar, mas, assim, até o computador deu uma travada aqui, não quer reiniciar. Mas o que eu estava falando por último agora era sobre... Nem me recordo mais, me perdi. Você falando sobre o platô. Ah, tá. Não, era o comportamento do... Eu falei assim, esse platô não é só do acumulado de casos. O que é normal numa... Vamos dizer assim, gripe sazonal, nesses problemas respiratórios sazonais, o que é o normal? É o comportamento viral ser de picos e vales, né? Então, assim, contamina uma galera, passa um pouco, daqui a pouco contamina de novo, picos e vales. Tanto é que é mais ou menos isso que a gente observa no início das curvas. Quem tiver curiosidade, pode acessar Tem um site que demonstra as curvas de vários países, que chama Worldometer. É Mundo Medidor, Worldometer. É só colocar Worldometer que vocês vão achar lá. Ele mostra essas curvas. Então você vê o início da curva na Alemanha. Por exemplo, começa a subir devagarinho, daqui a pouco faz um monte de movimento assim, daqui a pouco começa a cair. No Brasil, começa a subir, um monte de movimento de picos e vales e começa... Quando eu falo começa a cair, porque ninguém realmente está no fim da curva, né? Estados Unidos, da mesma forma. O que eles estão observando é que, na verdade, essa tendência agora não vai ser mais de picos e vales. Eles estão observando que vai ser uma tendência de... Em inglês, eles chamaram de fogo na floresta. Fire on forest. Que é mais ou menos assim. Enquanto tiver coisa para queimar, o fogo ia lastrando. Que é um comportamento que não era esperado, viu, Paulo? Não era esperado. Então, eu estou falando assim para a gente entender que mesmo o Brasil, regiões que aparentemente deixaram de ter um aumento diário tão grande quanto já tiveram, isso não significa que talvez o pior já passou num intervalo pequeno de tempo, mas a tendência é isso, enquanto tiver gente disseminando, esses números seguirem aumentando. Não aumentando mais na forma de pico e queda e pico, mas tentando homogeneizar e se mantendo enquanto tiver disseminação. Não sei se eu consegui ser claro, mas é uma coisa para a gente não ficar descansado. Concorda? Mesmo alguns locais que já passaram por problemas, tem que ter essa compreensão de que, tudo bem, os índices mais altos, as taxas mais altas já passaram, mas enquanto tiver combustível, vamos chamar assim, para o vírus disseminar, ele vai disseminar. Tá? E um outro dado que está surgindo agora, que tem alguns estudos que demonstram que essa imunização, a própria OMS já tinha falado que não havia evidências de imunização, memória de imunização por longo prazo. Você recorda, Paulo? Não havia evidências de memória de imunização. Como agora já se passou mais de 90 dias em alguns países de pandemia, eles estão observando que essa imunização dura de 2 a 3 meses, Paulo. 2 a 3 meses. Ou seja, quem pegou Covid no começo da pandemia pode pegar de novo. Estão observando que não tem imunização a longo prazo. Então, não tem tranquilidade, não tem o pior já passou, não tem, por hora não tem isso. Por isso que eu estou te falando que o importante é a informação. Por quê? Porque se eu tivesse pego Covid e me recuperado, eu podia falar assim, já peguei, então tudo que falam aí é para quem não pegou, eu estou imunizado. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não tem comprovação nenhuma que você está imunizado. Na verdade, o que estão observando é que o IgG, o IgM já foi, né? O IgG já está com 90 dias, já não tem mais circulante, que já não tem mais eficácia. Não se sabe ainda se ela vai se manifestar da forma agressiva que se manifestou na primeira vez, né? Ou mais ou menos, não se sabe. Provavelmente menos. Mas o que eu quero dizer, essa pessoa, no mínimo, pega de novo e contamina outras pessoas.
Você entende que não tem sossego, não tem como a gente imaginar uma tranquilidade nesse cenário. Por isso que eu estou falando assim, que é informação versus desinformação. A desinformação de que quem pegou, não pega mais, não existe. Ou que seria como a gripe, influenza. Eu peguei esse ano, então muito possivelmente só ano que vem que vai surgir um novo tipo viral que possa escapar da minha defesa. Não tem garantia nenhuma. Então a gente tem que se cuidar, seguir mesmo com etiqueta social, autossia, espirrar, distanciamento social, isolamento se possível, uso de máscara, distanciamento 2 metros entre as pessoas, lavar as mãos, quando não é possível álcool gel e por aí vai, né? Por aí vai. Porque não tem, a visão que a gente tem não é uma visão positiva. Então tem que seguir tomando cuidado. Então, estou trazendo isso para ser mensageiro das notícias ruins? Não, é para trazer um realismo que é necessário. Eu podia espremer esses dados e passar uma interpretação que todo mundo ia pensar assim: poxa, então depois dos picos e vales, então agora a tendência é de queda. É de queda muito lenta. Muito lenta. Um risco de recontaminação em 90 dias. Mas a única coisa que eu posso fazer, Paulo, fora a minha proteção e proteção da minha família, é a informação. E é esse o papel que a gente tenta buscar. Eu não sou gestor público em saúde, eu não sou gestor público em coisa nenhuma, né? Nem em outra área que não seja saúde. Eu sou profissional de saúde que jurei e tenho obrigação de passar as informações para que as pessoas se previnam das doenças. E é o que a gente busca fazer dentro aqui do seu canal. E esse é um dos pontos que eu ia trazer para hoje, da questão da informação versus desinformação. Sob a desculpa de que informação causa pânico, que não é verdade, a própria pessoa tem que dosar o quanto ela assimila ou não, ela não precisa ficar paranoica buscando informação, mas a desinformação, no caso do Covid, causa uma alienação que gera contaminação, que é a doença. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Certamente, doutor Rodolfo. Eu até ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer, porque essa pergunta ela ficaria um pouco alongada. E aí, e também estamos com esses problemas técnicos, você já começou a travar de novo, né? Mas para a semana que vem eu vou fazer essa pergunta sim, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho depois da live, porque aí já se prepara para você estudar, porque realmente essa tua fala me deixou numa dúvida, mas eu vou fazer essa pergunta só na semana que vem. Por enquanto, eu vou devolver para ti, para você fazer as considerações finais aí, se os problemas técnicos deixarem. A sua voz para mim está picotando bastante. A minha para você, eu não sei. Porque se a imagem travar, mas se você estiver me ouvindo, tudo bem, tá? Eu não sei se você está me ouvindo bem. Faz um sinal aí para mim. Eu te ouço sim. Agora ficou bom. Então, se você quiser tentar perguntar, Paulo, fica à vontade. Mas o que eu ia trazer por último, agora, é um detalhe assim, ó. É um estudo de um... Se eu não me engano, é especialista em saúde pública. O estudo foi publicado na BBC, mas é de um centro de pesquisa em inglês. Eu não estou me recordando agora, às vezes é tanta coisa que a gente lê. Mas o fato é que ele fala assim, da questão do comportamento do vírus, o que é normal de um vírus. Vamos personalizar o vírus. O que o vírus quer? O vírus quer se perpetuar. Então, ele entra na célula do hospedeiro e ele quer utilizar os mecanismos do hospedeiro para gerar mais vírus. Ao ponto em que chega um momento que essa célula do hospedeiro explode, ela estoura, liberando um monte de vírus no organismo, tá? O que faz esse vírus ser mais transmissível, menos transmissível, mais letal ou menos letal? Tem um paradoxo aí, que é o paradoxo toxicidade, vamos chamar assim, né? Virulência versus transmissibilidade.
Você está conseguindo me ouvir? Sim, ouço perfeitamente. Pode continuar. Então, assim, se o vírus for muito violento, ele mata o hospedeiro em pouco tempo e não se perpetua. Você concorda? Então, se ele chegar chegando, vamos dizer assim, se ele chegar chegando no organismo, ele começa a gerar uma inflamação e um prejuízo tão forte que ele mata o hospedeiro. Então, de forma prática, essa pessoa morre antes dela transmitir para mais pessoas. É o caso do ebola. É o caso de alguns outros vírus. Que o R0 é baixo, porque ele é tão violento que a pessoa ela adoece rapidamente e não consegue transmitir para muita gente. Então, é um paradoxo. Virulência, transmissibilidade. Se esperava que, assim como outras síndromes gripais, que o Covid, que o SARS-CoV-2 fosse, à medida que o tempo fosse passando, ele fosse se tornando menos virulento para poder ser mais transmissível. Isso seria o natural, que é o que acontece com a influenza, com a SARS e a MERS atualmente. Ela foi virulentíssima lá no começo. Então existe um ajuste do próprio vírus para não ser tão virulento para poder disseminar mais. Com H1N1 e por aí vai. Tantas outras síndromes respiratórias. O que estão observando também é que o SARS-CoV-2 está driblando esse paradoxo. Ele dribla esse paradoxo. Como que ele dribla isso? Ele dribla fazendo com que a pessoa fique mais tempo pré-sintomática, mas transmitindo. Então, o que eles têm observado? Que antes a pessoa se contaminava, no geral, em 2 dias ela já apresentava algum sintoma. Claro, tem aquelas pessoas que não apresentam sintomas, que são pouquíssimas, que são as assintomáticas. O vírus entra e morre no organismo dela e ela não sente nada. Mas, no geral, as outras são, a gente chama de pré-sintomáticas. Então, entre 2 e 5 dias, ela vai manifestar um sintoma, ou febre, ou coriza, ou dor de garganta, e vai procurar um serviço médico e, teoricamente, ela vai ser testada e aí ela sai de circulação, vamos dizer assim. Ela para de se transmitir. Ou se protege, ou está no hospital, ou fica isolada em casa. O que estão percebendo é que cada vez mais o vírus está demorando a manifestar o primeiro sintoma. Então, aquilo que era 2 dias, já está na média, no estudo deles, em 4 dias. Perceberam 3, mas já está em 4 dias. Ou seja, essa pessoa, depois da primeira infecção, vamos chamar assim, do primeiro contágio, ela vai demorar 4 dias para manifestar o primeiro sintoma. Então, em 4 dias, com quantas pessoas essa pessoa teve contato? Percebeu? Isso é um jeito do vírus de driblar o mecanismo. Por quê? Porque aí depois ele vai seguir o processo infeccioso dele, podendo, por exemplo, ser tão virulento ao ponto de matar essa pessoa que a gente está citando. Só que ela já teve ali 5 dias, basicamente, ou talvez até mais, né? Porque às vezes não é no primeiro sintoma que a pessoa para de circular, contaminando os outros. Então, claro, agora vamos para a realidade. O vírus não é uma pessoa, ele não está pensando em nada. São modificações do próprio vírus para tentar ganhar tempo na replicação dele próprio, dos irmãos gêmeos dele, antes de ter a defesa atacando ele. Quem que faz isso, Paulo? As DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Por que elas fazem isso? Não estou dizendo que Covid é DST, não é isso. Mas por que as DSTs fazem isso? Porque, na verdade, considerando que os vírus ou mesmo os outros agentes patogênicos, eles querem que a pessoa transmita para outra, ela não pode estar com sintoma. Então, uma pessoa, vamos pegar um exemplo, com gonorreia, que nem é transmitida por vírus, tá? Não é, eu só estou querendo dizer, uma pessoa com gonorreia, se ela tem secreção e dor, por exemplo, no pênis, no primeiro dia, uma pessoa consciente já se abstém e não vai fazer sexo com outra pessoa. O problema é que ela fica vários dias assintomática, transmitindo para um monte de gente, para depois ter o primeiro sintoma. Por isso que as DSTs são tão difíceis de controlar, tão difíceis de
de serem geridas no sistema público de saúde, sobretudo. É um problema de saúde pública e de saneamento. Então, é por isso que o Covid está caminhando para esse comportamento de DST. Não é que ele vai ser transmitido sexualmente, não se sabe isso ainda. Tá? O que estou falando é que ele está cada vez mais direcionando para um período, vamos chamar assim, de incubação maior, onde ele se perpetua através da transmissibilidade, para depois assumir o caráter de inflamação, infecção. Não sei se ficou claro, se deu para entender, mas são pontos que a gente tem que... A gente está descobrindo essa doença dia a dia, então a gente vai observando esses estudos e tentando passar aqui de forma que as pessoas se protejam. Esse é o ponto. Seria como uma questão da evolução, né? Só que nos vírus, assim, ela acaba acontecendo de uma forma muito rápida, né? Questão de dias, questão de horas, sei lá, é muito rápido essa evolução, né? Mas ficou bem claro, doutor Rodolfo. Então, pedir só para você fazer a sua despedida aqui, agradecer pelo seu tempo, né? E pedir a todos aí que compartilhem, passem essa informação para mais pessoas. Infelizmente, hoje tivemos alguns problemas técnicos, mas com certeza a informação é bastante pertinente e importante. Então, só para finalizar, fique em casa, se possível. Não deixe de usar máscara. A máscara não resolve, né? A máscara não resolve de forma alguma, mas é melhor que você use a máscara do que você não use a máscara. Além do distanciamento, ou seja, a questão dos 2 metros, pelo menos, né, em relação a outra pessoa, com máscara, mesmo com máscara, né? Não fique próximo. E aí eu vou passar aqui, então, vou fazer a despedida dele, faço a nossa e aguardo vocês aí amanhã, né? Análise de conjuntura com o professor Jefferson Peck. Não, eu só queria terminar agradecendo e fazendo aquele apelo que a gente sempre faz para a população, para eles entenderem que, diante desses fatores novos que têm surgido, né, essa questão do tipo de curva que vai ser assumida talvez nessa segunda onda, ou ainda no primeiro, no segundo momento da primeira onda, as características de mudança de disseminação viral, que a gente tem observado alguns estudos sendo feitos, e o fato da gente estar num momento de aceleração da curva crescente, isso requer bastante cuidado. Os números estão virando pessoas, né? Os números estão ganhando nomes. Em Araçatuba, você já começa a conversar com as pessoas, elas sabem quem está doente, quem está internado. É uma cidade que não é tão grande assim. Então, as notícias circulam, já não é mais um número. Muito provavelmente, desses 14 que optaram por Covid, muitas pessoas que estão assistindo a gente vão saber quem é uma dessas 14 pessoas. Então, isso requer ainda mais uma consciência nossa de que a gente está lidando com uma doença grave, séria, que não tem remédio, que ainda não tem imunização e que o único jeito é ficando em casa quem pode, saindo o mínimo possível quem pode e se protegendo todo mundo, seja através da lavagem de mãos, evitando tocar boca, nariz e olhos, e usando as máscaras sempre. Lembrando que sempre, se vocês observarem, as pessoas estão mais conscientes, viu, Paulo? Eu estou bastante feliz com isso. Então, se vocês observarem máscara que não cobre nariz, conversa com a pessoa educadamente, tá? Não vão para conflito, pede para que ela se proteja e ajude você a se proteger. Então, pede dessa forma, né? Que as pessoas estão ficando conscientes. A máscara, para quem não é acostumado, ela é incômoda. Para quem ela é acostumada, ela é incômoda também, né? Então, eu falo assim, mas é necessário, não tem jeito. Então, fica aqui nosso recado. Tinha alguns outros pontos que eu queria passar hoje, mas a gente foi atrapalhado por várias questões técnicas. O meu computador até agora aqui está na tela de reinício. Não sei porquê, ó. Tá travadinho aqui a barra de proteção. Você vê que não é só o Windows que dá problema, né? O OS da Apple também dá. E eu vou descobrir depois o porquê, tá? Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Não sei mas se eu falei que a gente ia finalizar, mas é só para passar uma coisa, que hoje eu fiquei sabendo que uma conhecida minha, ela foi internada, estava em ventilação, né? Estava entubada, pelo que me passaram, e ela não pôde ser desentubada, porque tiveram que fazer uma traqueostomia nela, para depois ver se ia desentubar.
não entendo exatamente o que acontece, mas é só para as pessoas verem assim o grau, né, disso, porque assim é uma coisa horrível. Eu não consigo nem pensar, se é uma coisa que eu odeio é pensar numa traqueostomia. Então, boa noite a todos. Até. É um mal necessário, né? Mas se ela for Então, isso acontece mesmo? É esse o procedimento mesmo. Isso acontece. Pode acontecer. Acontece. Dependendo do tempo de internação, do período, é mais seguro até ter uma traqueostomia do que uma intubação orotraqueal. Mas, de toda forma, é um recurso que garante ali de imediato, né, a via aérea, mas não é simplesmente depois fechar, dar um pontinho, né? Tem todo um processo, né? Então, assim, vai ficar algum grau de sequela da traqueostomia. Ou que seja uma simples cicatriz, algumas pessoas até com uma questão de dificuldade um pouco na voz ou um pouco de dor, mas o fato é que se for para garantir a via aérea, tem que fazer, né? É uma triste necessidade, né? Mas muitos pacientes têm sido traqueotomizados, viu? Muitos traqueotomizados. Então, até amanhã com o professor Jefferson e também, né, na quinta-feira. Espero que o Dr. Rodolfo possa participar desta quinta-feira, não como o Dr. Rodolfo, mas como seguidor aí da Soka Gakkai, budista, para estar também participando aí da espiritualidade humana. Né? E depois, novamente, na semana que vem, teremos aqui o Dr. Rodolfo atualizando as informações. E se você tiver outras dúvidas, outras perguntas, outras questões, coloca lá na página Atapapo no Facebook, né? Que aí a gente vai estar passando do Dr. Rodolfo, ele pode estar respondendo também. Muito obrigado a todos. Boa noite. Deus os abençoe.